Continue com seus olhos fechados. Há um mover do Espírito Santo aqui nessa noite. Deus não te trouxe aqui nessa noite para você participar de mais uma reunião. Deus, Ele te trouxe aqui para falar contigo, homem, para falar contigo, mulher. Você tem buscado algumas respostas e Deus quer falar contigo nessa noite, está falando contigo. Toca no teu coração, aquece o teu coração, te chama para um posicionamento. Perceba o mover do Espírito Santo nessa noite. Perceba o toque de Deus nessa noite. O Espírito Santo, de forma muito educada, toca em alguns corações nessa noite. De forma muito educada, pede para que você abra o teu coração, para que Ele entre, para que Ele retorne para a tua vida, para que Ele possa voltar a esse lugar de intimidade, possa ocupar novamente o trono do teu coração. De fato, Deus quer esvaziar pessoas aqui nessa noite. De fato, Deus quer estabelecer uma cura na sua identidade. Deus quer te convencer nessa noite que você é filho, que você é filha, que há perdão, há recomeço, há oportunidade de Deus sobre a tua vida. Os planos de Deus não se frustram. As promessas de Deus, elas não caducam, não prescrevem. Aquilo que o meu Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Que o Espírito Santo de Deus possa restaurar no teu coração o sonho. Que o Espírito Santo de Deus possa restaurar a esperança no teu coração. Receba do céu a esperança. Volte a sonhar em nome de Jesus. Volte a vibrar pelos sonhos, pelos planos de Deus na sua vida. Não acabou. Deus não nos trata como objetos descartáveis. Deus é poderoso para fazer tudo novo. A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Deus muitas das vezes deixa o melhor para o final. Eu quero declarar isso sobre tua vida, que você possa viver os melhores dias da tua vida, que você possa desfrutar de um momento maravilhoso com seu Deus, como você nunca desfrutou antes, de uma intimidade com seu Pai, com seu Abba Pai, com seu Paizinho, que te ama, que te conhece, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, conhece todas as suas necessidades, todas as suas angústias, todas as suas ansiedades. O meu Deus te conhece, sabe a condição do teu coração. Receba esse óleo fresco de esperança sobre a tua vida, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, segue falando, Pai. Segue ministrando nessa noite, Pai. O Senhor sabe da necessidade do nosso coração, Pai. Como precisamos de Ti, Pai. Tu és a nossa água, Pai, o nosso pão. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Sua direção, do Seu limite, Senhor. Da Sua provisão, Deus, em nome de Jesus, Pai. Siga falando, siga ministrando nessa noite, Senhor. Vai além das nossas limitações, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua palavra possa alcançar cada coração nessa noite, Pai. Destile a Sua palavra nessa noite como orvalho, Senhor.
Que a tua palavra alcance cada coração aqui presente e também aqueles que nos acompanhem pela internet, vá assistir essa ministração depois, Pai. Que a tua palavra, que é poderosa, que é lâmpada para os nossos pés, nada possa impedir a força da tua palavra, Pai, possa alcançar cada coração, Deus. Em nome de Jesus, você me abençoa em nome de Jesus. Quantos aqui está sendo tocado pela presença de Deus nessa noite? Glória a Deus. Esse domingo é comemorado o Dia dos Pais. Eu sei que nós temos muitos pais aqui. Quantos aqui são pais? Pais biológicos. Sei também que tem muitos pais na fé também aqui. Quero parabenizar cada um pai aqui. Que Deus continue nos dando graça para a gente exercer o nosso papel de sacerdote na nossa casa, né, transmitindo para os nossos filhos segurança, ensinando os limites da vida, e também que nós possamos ser esse instrumento de proteção na nossa casa para os nossos filhos, amém? Que Deus possa te dar essa graça. Eu sei que hoje foi um dia que aqueles que ainda têm os seus pais, ou tiveram oportunidade de estar com seus filhos, dias de muitos encontros nas famílias, né? Eu tive a honra de almoçar com meu pai hoje. Está aqui, Anibão, homem de Deus, um exemplo para mim. E como é bom, né, a gente poder desfrutar de momentos assim com a nossa família. E eu quero também dar um destaque para aquelas pessoas que têm cumprido o ID de Jesus e são pais na fé. Eu sei que alguns aqui que não são pais biológicos, são pais na fé, têm exercido esse papel de paternidade na vida de alguns. Eu quero te parabenizar também. Eu recebi algumas mensagens hoje, e eu fiquei muito feliz com a mensagem de um filho na fé que eu recebi, que foi do Samuquinha, que está aqui na minha frente. E ele me falou assim, algumas palavras muito simples, mas que Deus falou muito comigo, agradecendo pelo carinho, pela dedicação. Você é um filho muito querido, Samuquinha, amo tua vida. Samuel Maciel. E eu quero, com a graça do Senhor, nessa noite, poder falar um pouco sobre um Deus Pai. Você consegue olhar para Deus assim, como seu Pai? Você consegue isso? Que nós temos um Deus que é um Deus eterno, é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, criador de todas as coisas, mas também é nosso Pai. Esse Deus, com todos esses atributos, você pode, na tua casa, no lugar que você está, no teu quarto, na sua intimidade, poder falar, Abba, Pai, Paizinho. E é interessante que, quando Deus cria o homem, lá no Jardim do Éden, Deus já estabeleceu um padrão de relacionamento com o homem. A Bíblia fala que na viração do dia, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele ia se relacionar com Adão. Ele tinha essa prática do relacionamento. E é muito importante a gente entender isso, que o nosso Deus, com todos esses atributos, ele é nosso Pai. É o Deus Pai. Só que, quando você analisa as Escrituras, você vai perceber que essa questão do Deus Pai demorou a ser percebida. No Velho Testamento, por exemplo, tem apenas 8 citações como Deus Pai. Deus era conhecido como exército, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível. Mas, em apenas 8 vezes no Velho Testamento, a gente vai ver essa referência se dirigindo a Deus como o Deus Pai. E em todas essas vezes, não era no aspecto de intimidade, mas era um pai criador, um pai líder. Porém, no Novo Testamento, Jesus, ele deixa isso muito claro, ao chamar o Deus Todo-Poderoso de Abba Pai. E o Abba Pai
é a forma mais carinhosa de você chamar o teu pai. É como no dias de hoje, ao invés de você falar, ô pai, você fala assim, paizinho, paizinho, eu te amo. E Jesus, ele quando se dirige a Deus, ele se dirige dessa forma, Abba, Pai, o meu Pai querido. Já no Novo Testamento, enquanto no Velho Testamento nós temos 8 referências de Deus como Pai, no Novo Testamento, depois que Jesus deixa claro que o nosso Deus também é o nosso Pai, nós vamos ver 272 referências de Deus como Pai. Eu quero ler um versículo com vocês, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Se os irmãos puderem projetar aqui, eu vou agradecer para a gente acompanhar junto. João, capítulo 1, versículo 12. Na minha tradução está assim, ó. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Repita comigo, filhos de Deus. Repita comigo assim, eu sou filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Que maravilha, que poder maravilhoso. Então Jesus está falando, todos que receberam Jesus no teu coração, Deus deu esse poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, se você recebeu Jesus no teu coração, você pode falar de forma muito segura, eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai. Você não é uma criatura, simplesmente. Você é filho, um filho querido. E todos os ensinamentos de Jesus, ele é pautado nisso. A própria oração do Pai Nosso, Jesus, quando ele vai nos ensinar como orar, ele começa falando o quê? Pai Nosso. E é interessante que Jesus, ele era o filho unigênito, ele era o único filho legítimo de Deus. Mas ele deixou de ser unigênito e se tornou o quê? Primogênito. Ele falou assim, eu não vou ser o único, eu quero dar a vocês também esse direito, essa honra, esse privilégio de você ser filho de Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Eu quero poder falar nessa noite sobre 3 valores transmitidos por esse Deus Pai. E eu queria também que, ao mesmo tempo que a gente estiver compartilhando sobre esses valores transmitidos por Deus Pai aos seus filhos, eu queria que você que é pai biológico, você pensasse isso a respeito do teu exercício como pai com seus filhos. Eu vou falar de quais são os valores que Deus transmite para nós como pai. E eu queria que você que é pai também pensasse, será que eu como pai tenho transmitido esses valores para o meu filho? Queria que você pensasse dessa forma nessa noite, amém? Quantos pais eu tenho aqui? Amém? Primeiro valor que Deus transmite para nós é direção. Você que gosta de anotar, se você quiser anotar, nós vamos falar de 3 valores transmitidos pelo Deus Pai para nós. Primeiro é direção, segundo limite, e a gente vai terminar falando sobre segurança. E Deus, ele transmite para nós direção. Deus não nos deixa órfão. Ele é um pai que fala. Ele é um pai que orienta. Ele é um pai que ensina, que nos guia. E fica fácil você entender isso quando você pensa no povo de Israel. Quando Deus tira aquele povo do Egito e conduz até Canaã, a terra prometida, como que Deus guiava aquele povo, né? De manhã era uma nuvem que protegia do sol, mas também guiava o povo. A Bíblia vai falar que a nuvem se movia e o povo caminhava. À noite, uma coluna de fogo, e essa coluna se movia e o povo andava.
Há um texto, se você quiser anotar, eu não vou abrir aqui, lá em Deuteronômio 1:31, que a Bíblia vai falar que como um pai carrega um filho, assim Deus conduziu aquele povo no deserto rumo à terra prometida. Deuteronômio 1:31. Então, de fato, nós recebemos esse presente de Deus, esse valor de Deus, que é a direção. Deus aponta para nós qual é o nosso destino. Deus, Ele nos mostra e nos leva a ter um discernimento de propósito, que você não está aqui nessa terra por acaso, que é um propósito de Deus para a sua vida, que um dia nos encontraremos com Ele, que um dia passaremos a eternidade com Deus, e essa direção que Deus nos dá ativa o nosso norte vocacional. Todo mundo aqui tem um chamado em Deus, todos nós temos um propósito em Deus, e é através desse relacionamento com Deus que nós vamos ter essa direção. Qual é o meu norte vocacional? Qual é o dom que Deus me deu para que eu atue durante o tempo que eu vou viver aqui nessa terra? E Deus, Ele estabelece esses objetivos certos dentro de nós. Deus, o nosso Deus, Ele nos dá direção. Ele aponta direção para nós, através da sua palavra, através de conselho de pessoas. Mas, infelizmente, há muitas pessoas desorientadas. É comum você ouvir pessoas falando isso: eu estou confuso, eu não sei qual caminho, qual direção eu tomar, eu não sei o que eu vou fazer. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda isso, que um relacionamento saudável com o teu Deus Pai, o teu Deus, Ele vai te dar direção. Ele vai resolver as carências afetivas no teu coração. Ele vai trazer cura para a tua vida emocional. Você não vai precisar encontrar direção e segurança simplesmente em relacionamentos para suprir uma carência. Mas o fato de você ter um relacionamento saudável com Deus, Deus vai estabelecer sobre tua vida uma direção segura. Amém? Você crê nisso? Deus, Ele traz esse norte para nossas vidas. É muito interessante que quando você estuda a história de Jacó, né, um dos patriarcas de Israel, e Jacó teve 12 filhos, e lá em Gênesis 49, antes de Jacó morrer, ele chama cada filho e ele dá orientações quanto o destino e o futuro de cada um. Ele vai chamando, chama ali Judá, chama Rubens, vai chamando José, e ele vai dando direção de qual era o chamado, qual era o destino, qual era o futuro de cada um. E é muito profundo que quando você depois vai estudando a história de cada um, você vai vendo o cumprimento dessa bênção que Jacó libera sobre seus filhos. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Deus nos dá direção. O Deus Pai, Ele nos dá direção. Amém? Você crê nisso? O segundo aspecto que o Deus Pai, Ele nos ensina e Ele libera sobre nossa vida é limite. Deus, Ele nos ensina que a vida há limite. E, infelizmente, muitas pessoas olham para a Bíblia como um livro de proibições, que está cheio de proibições. Porém, a Bíblia não é um livro de proibições. A Bíblia é um livro que contém mandamento para nos proteger. Aquilo que Deus estabelece como doutrina, como mandamento, não é para te proibir, mas é para te proteger. Então, um pai, ele transmite isso para o teu filho. E Deus, Ele transmite isso para nós. Limite. Deus estabelece mandamentos, leis, para que possamos desfrutar de uma vida plena. Então Deus, Ele vai ensinar como que um pai deve tratar o filho,
como que o filho deve tratar o pai, como que o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. São leis. Leis que regem nossos relacionamentos. São leis morais. São leis que existem para governar um mundo. Governar diante de um mundo imoral. Uma das intenções do diabo é fazer com que a gente acredite que Deus não exista. Porque uma vez que a pessoa acredita que Deus não exista, as leis não fazem sentido. Os mandamentos não fazem sentido. Então, existem leis que governam o mundo moral. E o Deus Pai, Ele vai nos ensinar isso através da palavra, através dos mandamentos. Isso é um papel de um pai. É você ensinar aos seus filhos os limites. E o amor de Deus, ele é tão profundo que nos ensina a ter o limite. Porque o verdadeiro amor não é só afetividade e afeição, mas o verdadeiro amor fala não. Ensina o que é certo, o que é errado. Alguém pode falar assim, poxa, meu pai não me ama porque ele não me deixa sair para tal lugar, porque ele me impõe muitas regras. Queridos, o amor, ele tem sim afetividade e afeição, mas o amor precisa ter a dosagem certa do limite, de mandamentos, de correção, de disciplina. E fica claro, a gente vê isso, que Deus, quando cria Adão e Eva e põe ali no jardim do Éden, Deus, ele põe um limite. Olha, de todas as árvores aqui você vai comer, mas dessa árvore aqui, ó, o limite é esse aqui. Não ultrapassa esse limite. E Deus, ele é esse Deus que nos ensina que para a gente provar, experimentar uma vida abundante, nós precisamos entender os mandamentos de Deus. Deus, ele quer nos ensinar a trazer um controle sobre os nossos desejos, sobre os nossos sentimentos. Isso está dentro de limite. Você saber controlar seus impulsos, os seus sentimentos, as suas emoções, e saber ouvir o não de Deus, saber ouvir o espera. Infelizmente, muitas pessoas desenvolvem um relacionamento com Deus de interesse. Teu Deus é o seu médico só, o teu Deus é o seu provedor só. Mas esse Deus Pai nos ensina que há limites. Por isso ele derramou sobre nós o Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E alguém que entende isso, ele vai ter controle sobre os seus desejos, sobre os seus sentimentos. Ele vai aprender a lidar com os nãos de Deus. Todos nós que estamos aqui temos alvos, temos desejos, temos promessas, mas não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é no tempo de Deus. Não é fácil, o esperar não é fácil. Por isso a palavra fala, espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Espera no Senhor. Entenda que o nosso Deus, que traz para nós direção, nos ensina limites também, nos ensina mandamentos. Há promessa de Deus, mas também há mandamentos, há doutrina, amém? Você entende isso? E um outro valor, e o último que eu quero falar nessa noite, é que esse Deus Pai, ele traz para nós segurança. Repita comigo, segurança. Fala comigo assim, eu estou seguro com o meu Deus. Que maravilha isso, você ter segurança, ter certeza da salvação, você saber que por mais difícil que a situação esteja para você, você está seguro em Deus, você está seguro com aquele que nunca te deixou, com aquele que não perde o controle de nada, você está seguro. Há um texto lá em 2 Crônica 20:20, o final desse versículo, se os irmãos quiserem postar aqui, o final desse versículo é uma palavra aqui falada por Josafá, por povo,
em que Josafá fala assim, ó: credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Eu creio, queridos, eu tenho muita convicção no meu coração que há pessoas aqui, nessa noite, precisando dessa revelação, que o Deus Pai, Ele traz para você segurança de que Ele não perdeu o controle, que Ele segue presidindo, que Ele segue governando. E isso tem que te trazer paz. Por mais que você fale assim, eu perdi o controle. E é nessa hora que Deus mais trabalha, quando a gente perde o controle. Como diz aquela canção, né? Solte o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Então, esse Deus Pai, Ele traz para nós segurança. Deus, Ele quer nos levar a um nível de confiança a ponto da gente descansar plenamente na vontade de Deus. Deus quer produzir no teu coração descanso. Descanso. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que você não veja a tal da luz no fim do túnel, por mais que você fale que você está no fundo do poço, mas que você tenha essa convicção, eu tenho um Deus Pai, todo-poderoso, por isso eu vou descansar, eu vou confiar. Esse Deus, Ele traz para mim segurança. Esse Deus, Ele traz para mim provisão. Essa segurança é isso, provisão. Pode descansar, segue confiando, obedecendo. E esse Deus que traz para você segurança, segurança fala disso, de provisão, você ter certeza que por mais que a situação esteja difícil, Deus, Ele vai trazer o socorro, a solução para o teu problema. Eu gosto muito de um salmo, Salmo 37, 25. Eu queria ler esse texto com vocês. Pode projetar aqui, por favor? Salmo 37, 25. Esse texto aqui, eu lembro que eu estava numa live durante a pandemia, e aí surgiu aquele medo, né? O pessoal passar fome, ficar sem dinheiro. A gente leu esse versículo aqui na live, cara, e falamos desse Deus que provê todas as coisas. Vamos ler esse texto junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Olha que palavra forte. Jamais vi o justo desamparado. Meu irmão, minha irmã, você não está desamparado. Você não vai ficar desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Precisamos ter essa confiança que o nosso papel, como diz a palavra lá em Mateus 6,33, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que as demais coisas vos serão. O que é as demais coisas, meu irmão, minha irmã? O que é as demais coisas? É tudo. O nosso papel é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E o nosso Deus Pai, Ele traz para nós segurança de que Ele não perdeu o controle, que Ele segue presidindo. E eu não tenho dúvida que Deus quer curar, Deus quer nos curar das nossas angústias, porque a insegurança, ela causa em nós angústia. Você fica angustiado, preocupado, com a mente ocupada, e você não consegue dormir, você não consegue se concentrar no trabalho, e parece que as coisas não estão andando, não estão fluindo. Então, eu queria te dizer isso em nome de Jesus. Deus quer nos curar das nossas angústias, das nossas ansiedades. Deus quer nos curar, Deus quer tocar nessas áreas na nossa vida e nos levar a essa condição de confiança total, que você tem um Deus Pai que traz o teu coração segurança. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Deus tem cuidado de você.
Você está aqui, está com saúde, está cheiroso, está bonito, está vestido, porque Deus tem cuidado de vós. Então pega tuas ansiedades, suas angústias, suas preocupações e lance sobre o teu Deus, que é o teu Pai. Pede socorro, pede ajuda. Senhor, me ajuda, que o Deus, Ele vai te socorrer. Filipenses 4:6, a Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pelas súplicas, com ações de graça. Independente do momento difícil, não perca o louvor, não perca a gratidão. Além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. E, de fato, é uma decisão pessoal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É uma decisão. Você confiar em Deus. Você escolher, ao invés de ficar com o coração agitado, pensando um monte de coisa, tentando arrumar solução na força do teu braço. Senhor, eu confio em Ti. Eu descanso, eu lanço sobre o Senhor as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Queridos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Romanos 12, versículo 2. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, Deus não perdeu o controle. Tudo que nós temos passado é Deus nos afiando, nos moldando, nos limando. Eu estava ouvindo uma irmã falando hoje sobre a construção da Arca da Aliança, aí ela estava falando da madeira de acácia. E aquilo me chamou muita atenção, porque a madeira de acácia é uma madeira espinhosa. É uma árvore cheia de espinho. E aí, só que tanto o tabernáculo como a Arca da Aliança foi utilizado esse material, uma árvore cheia de espinho. Né? Isso fala muito da gente, né? Quando Deus nos arrancou desse mundo, nós éramos assim, cheios de espinhos, cheios de problema. E aí, eu vi essa irmã falando do processo para preparar essa madeira, até virar aquela tábua lisa. Essa madeira, essa árvore era arrancada, depois eram feitas madeiras brutas, tábuas brutas, cortadas. Na época não existia traçador, não existia máquina, era, né, algum tipo de serrote. E aí era interessante, né, porque é um processo doloroso, né? Serrote, fazer aquelas tábuas, né? E aí forma a tábua, daqui a pouco vem uma lixa grossa, é Deus trabalhando na gente, nos lixando, né? Aí tira espinho, tira o nó da madeira, tira tudo aquilo que atrapalha, Deus vai trabalhando em nós, lixa grossa, e aí não para na lixa grossa não, depois vem a lixa fina. Alguém falou isso, né? O cerol é fino. E aí Deus vem trabalhando nossas motivações, o nosso coração, até nos revestir de ouro, que é o revestimento do Espírito Santo, e poder nos usar. E é isso que Deus faz com a gente, querido. Deus arranca os nossos espinhos, nossos nós, nos lixa, trabalha o nosso coração, para que a gente possa ser usado por Ele. Amém? Eu quero concluir essa reflexão te dizendo que, enquanto eu orava por essa palavra, por esse tempo, Deus ele falou assim, algumas coisas muito fortes no meu coração. Deus falou que Ele quer restaurar a identidade de filho de algumas pessoas. Existem pessoas sofrendo, angustiadas, ansiosas, porque esqueceram que são filhos e estão longe do Deus Pai. E Deus falava isso muito forte no meu coração. Eu quero restaurar a identidade de pessoas. E é muito bom a gente entender isso, que o nosso Deus Pai está disposto a recomeçar. A recomeçar. Eu falo com pessoas aqui que já viveram esse primeiro amor, já viveram perto desse Deus Pai, mas está longe, está distante, abandonou a palavra, tem uma vida de oração rasa, fósforos de oração. Deus, Ele te chama de volta.
Deus, ele é aquele pai, né? Quando a gente lê lá a parábola do filho pródigo, aquele pai com o coração encharcado de amor, que espera o filho voltar, que não está fazendo conta para cobrar nada do filho. Ele quer essa atitude de retorno para ele. Queridos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa trazer dentro dos nossos corações essa noção de missão. Você tem uma missão aqui nessa terra, você tem um propósito aqui nessa terra. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer que você não nasceu por acaso, você não é fruto de acidente, você não é fruto de uma gravidez indesejada, você nasceu com um propósito. E tudo que Deus quer de você é esse retorno para Ele. Amém? Você pode ficar de pé no teu lugar em nome de Jesus? Queria que você não saísse daqui. Eu quero cantar uma canção com vocês que fala dessa segurança, que fala desse relacionamento com esse Deus Pai. Um Pai que nos dá direção, que traz limite e nos dá segurança. Amém? Eu queria cantar essa canção com vocês. Caso alguém conheça aqui, eu queria te convidar. Se você conhece essa canção, feche seus olhos e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Enquanto a gente canta essas verdades, eu queria que, em nome de Jesus, você, no teu lugar, pensasse em como está o teu relacionamento com o teu Deus, como você tem se portado como filho. Amém? És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Você pode cantar isso de todo o teu coração? Isso. Abre tua boca e declara em nome de Jesus. Pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a
quero orar por algumas pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus toca o teu coração. O Espírito Santo de Deus falou contigo aqui nessa noite. Você sabe que Deus falou contigo. Eu quero orar por pessoas aqui que estão vivendo um nível de relacionamento, não estão vivendo um nível de relacionamento com Deus como deveria. Você está morno, você está mais ou menos. Eu quero te dizer nessa noite, assim como o meu Jesus bateu na porta do coração daquela igreja que estava morta, Ele bate na porta do teu coração nessa noite. Abre a porta do teu coração, deixa Ele entrar na tua vida. Volta a ter um relacionamento com Ele. Volte ao primeiro amor. Eu quero orar com você que reconhece isso. Não, eu não estou vivendo o nível que eu poderia viver. Eu estou morno, eu estou mais ou menos. Quero me aproximar mais de Deus. Eu quero poder desfrutar de um relacionamento mais intenso com Deus. Queria que em nome de Jesus você saísse do teu lugar, viesse aqui na frente, receber uma oração, receber um abraço. Você que Deus está falando contigo, ó, você pode dar mais. Você ainda não está do jeito que eu gostaria. Quero orar também por pessoas que estão totalmente distantes do Pai. Você está desviado, você está longe, talvez nunca confessou Jesus como teu Senhor e Salvador. Essa é uma noite para você fazer essa escolha, para você fazer essa decisão e você falar assim: eu não quero viver uma vida longe do meu Deus. Eu quero deixar de ser criatura e me tornar filho de Deus. Em nome de Jesus, você que entendeu essa palavra, Deus falou contigo. Se você quiser vir aqui na frente, receber um abraço, receber uma oração, fica à vontade, em nome de Jesus. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Meus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, meu paizinho. Eu pertenço a ti. Recaio em tua graça. Você conhece essa parte? Canta com a gente. Recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em suas
recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia! Em teus braços É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. em teus braços É o meu descanso. Seu E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Ô Pai, queremos habitar no seu esconderijo, Senhor. Queremos descansar, Senhor, na sombra do Onipotente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, Pai. O Senhor é o nosso baluarte, Deus. O Deus meu, em quem nós confiamos. Um Deus que nos livra do laço, da peste pecaminosa, nos cobre com suas penas, sob as suas asas estamos seguros, Deus. A sua verdade é o nosso escudo, a sua verdade é o nosso escudo, Senhor. Não iremos, Senhor, viver assustados, Senhor, com terrores noturnos, Senhor. Oh Deus, nem peste, Senhor, se propagará nas trevas, Senhor. Oh Deus, nós sabemos, Deus, como diz a tua palavra, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o cuidado do nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio e nos faz morada nele. Oh Senhor, muito obrigado, Deus, porque nenhum mal nos sucederá, Deus. Praga nenhuma, Senhor, chegará à nossa casa, à nossa tenda, Senhor, porque os seus anjos dará ordem ao nosso respeito, Deus, para que nos guarde em todos os nossos caminhos, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, o Deus Pai, muito obrigado por esse amor que nos alcança, Senhor. Alcance cada um aqui, Pai, que vem aqui na frente, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aqueça corações, Pai, para um novo tempo diante do Senhor, Pai. Um tempo de um posicionamento, de um relacionamento diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos renova, que aquece o nosso coração, que renova a nossa fé,
que nos dá caminho, que nos dá direção, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado.